consiga uma visão de mundo amadurecida, assim como experiência e conhecimento ampliados. Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Me ouve bem? Todo mundo? Bacana. Quem está feliz de estar aqui hoje, levanta a mão aí para mim. Aê, eu também estou bem feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Antes de eu começar, eu queria pedir uma gentileza para vocês. Olha para quem está do lado aí e diz: que bom que você está aqui do meu lado. Olha aí, que bom que você está aqui do meu lado. E se você não conhece essa pessoa, se apresenta. Eu sou o Cleverson, eu sou a Rita. Se apresenta, pessoal. Foi dito aqui, isso aqui é um evento de networking, né? E às vezes a gente chega, senta com as mesmas pessoas, fala com as mesmas pessoas, fica do lado do mesmo grupinho e não interage. Então aproveitem. Esses ótimos eventos servem para isso também, pessoal, né? O tema aqui é muito claro. Nós precisamos trocar ideias, trocar informações, porque nós somos um estado de gente, né? Gente que gosta de gente, gente que cuida de gente, e isso é muito legal, isso é muito bacana. Agora tem que voltar para o protocolo aqui, Rita, senão, né? Pessoal, em nome do governador do nosso estado, Jorginho Melo, da vice-governadora Marilisa Bem, eu queria cumprimentar aqui a presidente Rita, em seu nome, presidente, cumprimentar todos os empresários, todos os empreendedores que aqui estão, que se arriscam todos os dias, né, colocando o seu capital a bem da produção, da geração de emprego e renda, né, para o nosso estado e para o nosso país. Quero cumprimentar também o prefeito André Vec, obrigado pelas tuas palavras. Cara, tu fala bem pra caramba, e eu vou chegar lá também. E quero cumprimentar meu querido amigo José Arivec. Quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Nunca te esquece disso, tá? Eu e o Ari vivemos muitas coisas na nossa vida, né? Nós servimos ao então governador Luiz Henrique da Silveira, e quem sabe um dia a gente conta isso em livro, aí vocês vão dar muitas risadas, vai ser muito bacana, muito legal. Queria cumprimentar também os deputados Egidio Martorano, o Carlos Humberto, obrigado pela oportunidade, pela presença. Presidente Rita, eu quero te agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui. São quase 5 meses desde a minha volta ao mundo público, a convite do governador Jorginho Melo, dentro da Secretaria da Fazenda, né? Nesses 5 meses a gente fez muito trabalho, né? A gente conseguiu tentar fazer um diagnóstico das contas públicas, mas não só isso, também um diagnóstico da área tributária do Estado, sorte que a gente possa evoluir agora aqui com vocês, né? Eu quero aproveitar meu tempo nessa primeira vez que estamos oficialmente juntos, e a primeira vez eu espero que eu possa ser convidado outras também, para dividir 3 temas com vocês. O primeiro tema é a nossa relação institucional. Veja, tanto eu, o secretário GR, o próprio governador, nós fizemos questão de estar aqui com vocês hoje para firmar, né, o compromisso que nós temos dentro do mundo público. Pessoal, sob a liderança do governador, nosso objetivo não é outro do que todos os dias entregar trabalho e dedicação, entregar retidão na condução dos negócios do Estado, mas acima de tudo, entregar transparência e lealdade para a sociedade. Nós fizemos questão, Rita, de estar aqui presente junto com todos vocês, e eu agradeço a cada um, né, pela gentileza, do prestígio de vocês, para mostrar o como nós respeitamos não só a Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá, mas enfim, todo o setor produtivo do estado de Santa Catarina. Isso obviamente é super relevante. Segunda coisa importante do porquê que nós estamos aqui, pessoal, nós temos claramente dado pelo governador Jorginho Melo um modelo de gestão estabelecido. E esse modelo de gestão foi dito aqui, né, pelas pessoas que me antecederam. Gostei demais, Fiat, a tua fala, acho que foi muito nessa linha também, baseado em 3 grandes pilares. O primeiro é gente. Gente, pessoas são o principal ativo de qualquer companhia, seja ela pública ou privada. E as pessoas têm que estar motivadas, as pessoas têm que estar bem preparadas. Tá aí o Fiat, vou fazer um jabá para ti, com o Instituto Evaldo Lodi aqui, Fiat, né, vai ajudar a gente nesse sentido. De outro lado, tecnologia e inovação.
né? Com isso a gente vai racionalizar processos, a gente vai qualificar a gestão do gasto público. E por último lugar, a relação com a sociedade. Vejam, nós não temos todas as respostas, nem eu, nem o secretário GR, nem ninguém de dentro do governo, mas nós vamos acertar tanto mais, quanto mais próximos, quanto mais em direção a vocês nós formos. Por quê? Porque as respostas estão nos municípios. As respostas estão com as pessoas, e o nosso objetivo não é outro do que dialogar, compreender e tentar melhorar esse processo. Essa é a linha de raciocínio do nosso governador Jorginho Mello. Interessante também, pessoal, a gente ter em mente que esse modelo de gestão, né, ele diz o seguinte, né, mesmo a gente vivendo na mesma cidade, no mesmo estado, frequentando os mesmos lugares, as pessoas são diferentes, né? E olha que coisa engraçada, né? Eu tenho aqui, né, duas pessoas parecidas, nasceram em 1948, são cidadãos do Reino Unido, são casados, enfim, com aquelas características ali. Mas quando eu olho para essas pessoas, né, eu vejo que a pessoa 1 é o Príncipe Charles e a pessoa 2 é o Ozzy Osbourne, são completamente diferentes. Então, nós do governo precisamos compreender isso, porque a gente tem que saber que a gente administra e trabalha para 7,5 milhões de pessoas, assim como cada um de vocês faz. Os seus clientes são diferentes, as suas lógicas são diferentes, e vocês precisam compreender todo esse processo, né? Uma outra coisa que eu acho que é fundamental a gente ter em mente é que o mundo que a gente vive, pessoal, ele virou um grande quebra-cabeças. E o ponto alto é quando a gente tenta juntar as peças, elas não se encaixam. E o pior ainda, quando elas se encaixam, a imagem que a gente vê parece que não faz o menor sentido. Tamanha multiplicidade de variáveis, né, que nós estamos vivendo todos os dias. E aí eu acho que tem duas coisas que são super relevantes, e eu pego de novo aqui a tua palavra, Fiades, né, que fazem parte do nosso dia a dia, que nós estamos tentando incorporar, obviamente, o mais possível dentro da nossa lógica dentro do governo do Estado. Primeira coisa, transformar dados em informações. Isso é fundamental. Esse cara aqui chama-se Deming, né? E ele tem uma frase muito legal que diz: sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Esse cara revolucionou a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, quando ele racionalizou processos, ele estruturou processos lá. E dentro desse sentido, pessoal, olha essa foto aqui, né? Esse computador levou o homem para a Lua em 1969 e trouxe ele de volta. Esse computador aqui é 120 milhões de vezes mais lento do que um iPhone 6. Hoje nós estamos com o iPhone 14. Mostrando essa foto, eu quero dizer para vocês o seguinte: o homem sempre fez muito com o pouco que ele tinha na mão. Agora vocês imaginem o que nós podemos fazer hoje com dados, né? Hoje nós temos muitos dados, os dados viraram um novo petróleo, e com uma diferença grande, né? Porque o petróleo tem reserva finita, os dados ao contrário. Os dados guiam nossa vida, né? Hoje de manhã, vamos imaginar o seguinte, né? Ari, você acordou de manhã não com o teu rádio relógio, você acordou já com o teu celular. A primeira coisa que você fez foi olhar as mensagens, depois você olhou o teu e-mail, aí você olhou o tempo para ver qual era a roupa que tu ia colocar, se estava mais frio, menos frio, aí você olhou o trânsito para ver quanto tempo ia demorar para chegar aqui na CIB, ou seja, nós somos guiados por dados dioturnamente. Aliás, novos modelos de negócio fazem isso, né? Tá aqui, é o Facebook, é o Netflix, é o Uber, enfim, tantas coisas acontecem nesse sentido. Agora, interessante perceber, pessoal, que as grandes consultorias do mundo dizem o seguinte: apenas 10% dos dados relevantes da empresa, qualquer empresa, a empresa Estado, a empresa privada, né, são trabalhados por nós gestores. Rapaz, quem conseguir entender isso aqui, trabalhar isso aqui mais, vai ter um diferencial competitivo. Sejamos nós, na Secretaria da Fazenda, a Prefeitura de Brusque, ou cada um dos negócios de vocês, né? E aí vem essa gente aqui, ó, e diz o seguinte, né? O Instituto Gartner, você fala dados, né? O Instituto Gartner tem mais de 10 mil clientes, mais de 4 mil consultores, e ele fala de tecnologia no mundo inteiro. Você fala dados, essa aqui é uma rede australiana chamada TGUp. Esse aqui é o como é que chama? O menu deles, né? Olha lá, para você comer ovo custa R$2,50, mas se você quiser bacon é 3, salsicha é 3, agora se quiser comer ovo com salsicha é R$3,50. Se você não souber ler isso aqui, transformar dados em informações, você não come lá nessa rede americana, perfeito? Aliás, australiana, perfeito?
Nosso painel do nosso carro, pessoal, olha lá, né? Ele diz uma série de informações para nós, a temperatura do óleo, a velocidade, quanto combustível tem. Se a gente não souber interpretar isso, nós não vamos conseguir dirigir. Nós precisamos transformar dados em informações. Por último, eu gosto muito desse exemplo aqui, ele é da Marinha Real Britânica, na Segunda Guerra Mundial. Uma série de gente importante, diz o governador para nós, um monte de sabidos se juntou, né? E foram ver o seguinte, os aviões que voltavam da guerra, eles voltavam tudo furado, né? E da batalha voltavam tudo furado. E aí eles começaram a pintar ali, ó, tudo de verde, pintado onde é que vinha os furos. Aí um monte de sabidos se reuniu lá, né? E os caras acabaram vendo o seguinte, que tomaram uma decisão. Pô, tá vindo furado, nós vamos reforçar a fuselagem aonde está com os furos. Aí teve um outro cara chamado Abraham Wald, que ele era um estatístico, né, um matemático britânico, e ele falou o seguinte, não pessoal, prestem bem atenção, esses aviões aqui estão voltando furado. Os outros que tomaram um tiro aonde não tem furo nenhum é porque caíram, então nós temos que reforçar a fuselagem aonde não tem furo nenhum, né? Transformaram dados em informações de uma forma diferente, e aí, né, eles acabaram se destacando naquele processo. Então, primeiro, transformar dados em informações, vale para qualquer um. Segunda coisa importante, né, gente, e foi dito aqui, existe uma coisa muito importante no mundo, pessoal, que já passou o tempo, né, mas que aconteceu o seguinte, né, planejamento, comando e controle, ou seja, manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. Quem já escutou isso aí? Hoje não é mais assim, turma. Hoje é o seguinte, ó, onde eu não posso ser, eu prefiro não estar. Onde eu não posso ser ouvido, onde eu não posso ser parte de uma associação legal que põe 400 pessoas num almoço de segunda-feira para discutir o futuro do Estado, eu prefiro não estar mais. Né? Antigamente o pessoal dizia o seguinte, tempo era dinheiro, né? Hoje, pessoal, na verdade, tempo é qualidade de vida, né? O desafio tá em tirar o sangue nos olhos para colocar o brilho nos olhos. Tudo precisa ter um significado, né? E é assim que a gente procura ganhar um coração todos os dias dentro do mundo público. Por quê? Porque o futuro do trabalho dá muito trabalho, né? E claro, nós precisamos de novas competências, nós precisamos de novos entendimentos todos os dias. E aí, se eu pudesse dar 3 conselhos para vocês, claro que conselho é bom, né? Aliás, se fosse bom, era de graça. Enfim, trabalho. Nós precisamos entregar mais do que a gente sempre pedem para a gente. Nós temos que trabalhar firme e forte. Segundo, nós temos que ser bom de cerveja. E quando eu digo cerveja, não é tomar cerveja, né? Nós temos que ser bom de grupo, nós temos que ser bom de coletividade. E por último, nós temos que ser bom de xadrez, né? Ou seja, nós temos que entender que cada um de nós é diferente. Nós precisamos fazer as coisas acontecerem, né, de uma forma muito inteligente e hábil. Então, isso aqui faz parte naturalmente do nosso dia a dia. Bom, feita essa rápida introdução, e eu não quero perder muito tempo com ela, senhores, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre contas públicas, né, e caminhos para o futuro. Esse é o nosso objetivo, caminhos para o futuro. O governador chegou, Chegou? Pô, antes de eu falar disso, era bom ele falar, né? Hã? Tá vindo? Ah, tá dando entrevista, então tá bom. Bom, contas públicas, pessoal. O governador Jorginho Melo, muito diligente, preocupado com as contas, né, e com a sua gestão a partir de 2023, nos solicitou, já lá no início do governo, né, uma análise das contas públicas do governo do estado de Santa Catarina. E aí, naturalmente, né, como gestores, né, como executivos que nós somos, nós olhamos variáveis futuras, mas olhamos não só isso, pessoal, a gente olhou também, não e tão somente uma virada de 22 para 23, mas olhamos os últimos 10 anos da gestão do estado de Santa Catarina. Se vocês me contratassem para ser executivo da empresa de vocês, e daqui a 4 anos eu vou estar à disposição, já deixo aqui a dica, né? Eu faria a mesma coisa, né? E dentro desse contexto, então, pessoal, foi muito interessante a gente perceber o seguinte: o estado de Santa Catarina, ele foi até o ano de 2019, e ele foi outro completamente diferente a partir de 2020, fruto da pandemia do coronavírus e das consequências que isso teve. Eu vou mostrar aqui alguns dados para vocês, para que nós tenhamos naturalmente esse entendimento. Vou dividir aqui a minha fala em receitas, né? Então, o primeiro ponto
aqui importante foi olhar as receitas ao longo de todos esses 10 anos. Se a gente olhar de 2013 até 2020, pessoal, a receita do estado de Santa Catarina crescia mais ou menos 1,4 bilhão por ano. Aí em 2021 cresceu 6,6 bilhões. Em 2022 cresceu 7 bilhões. Quando eu vi aquilo, o que eu falei? Bicho, na vida pouco se cria, a maioria se copia. Vamos copiar o que está acontecendo de bom e vamos tocar para frente, né? Vamos seguir adiante. Mas é importante quando a gente parou para validar todo esse processo, o secretário Gerri, que nos acompanhou em todo esse contexto, a gente viu o seguinte: aqueles 6,6 bilhões de crescimento de receita, ele se dividiu da seguinte forma: 1,4 bilhão em esforço fiscal, ou seja, movimentos da Secretaria da Fazenda, igual o que vinha acontecendo, e o restante foi o quê? Inflação e crescimento de PIB. Ou seja, foi um movimento macroeconômico. Vale lembrar que em 21 o PIB de Santa Catarina cresceu 8,5% e a inflação foi de 10%. Faz sentido, né? Então, o crescimento da arrecadação se deu por um movimento macroeconômico. Em 2022, o que acontece é a mesma coisa. Logo, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é a arrecadação do Estado cresceu, não apenas e tão somente pelo esforço interno, mas sim por uma condição que existia econômica naquele momento. Aliás, várias das nossas empresas viveram esse processo também. Um segundo ponto super relevante, super importante, em relação ao processo de arrecadação do Estado de Santa Catarina é que as transferências da União cresceram de uma forma muito grande. Olha aqui esse gráfico, 2013 até 2019, mais ou menos 2,2 bilhões por ano. De 20 a 22, 3,4 bilhões por ano. Ou seja, o governo federal transferiu mais recursos em função da pandemia. Aliás, vocês devem ter visto isso, né? O governo federal transferiu lá em 2020 60 bilhões de reais em transferências voluntárias a estados e municípios. Outra coisa importante, esse dinheiro aqui não é dividido com ninguém. A receita tributária, pessoal, eu divido com municípios, eu divido com os poderes, a gente vai dividir, são vinculações existentes. Aqui é tudo nosso, a gente não divide com ninguém. Um outro ponto importante, lá em 2020, nós tivemos o não pagamento de R$1 bilhão da dívida pública. O governo federal perdoar não é o termo, mas ele postergou o pagamento de 65 bilhões de reais de dívida pública, principalmente para os estados do Brasil. Santa Catarina vai pagar isso até 2048 em suaves parcelas. E aí, pessoal, tendo uma arrecadação tributária um pouco maior, fruto do movimento econômico, tendo uma transferência da União maior, tendo o não pagamento da dívida, olha o que aconteceu com as aplicações financeiras do Estado. Elas vinham na casa de 250 milhões, foram quase a R$1 bilhão no ano de 2022. Por que eu estou contando tudo isso aqui para vocês, pessoal? Estou dizendo o seguinte: nós tivemos receitas extraordinárias e temporárias. A gente sabia, qualquer um que enxergasse, que pudesse ler o setor econômico, iria enxergar isso, Então, para mim isso é muito óbvio, muito claro. E aí vem as despesas, prefeito André, que são importantes, Ou seja, nós tivemos até 2019 um comportamento atípico completamente linear de receitas e despesas, e a partir de 2020 um comportamento completamente atípico. Vamos lá para as despesas, olha lá. De 2013 até 2019, nós tínhamos ali um crescimento linear. Aí, 19 para 20, as despesas estão iguais. Alguém se arrisca a dizer por que as despesas estão iguais? Dois motivos. Primeiro, naturalmente, o lockdown, Uma série de despesas não foram executadas no estado de Santa Catarina, assim como nas nossas empresas. Não teve merenda escolar, não teve transporte escolar, não teve um monte de coisa. Mas o principal ponto, pessoal, é que para o governo federal transferir 60 bilhões de transferência voluntária para os estados, para ele prorrogar 65 bilhões de dívida dos estados, ele criou um negócio chamado Reforma Administrativa Invisível, à época do ministro Paulo Guedes. Não podia dar aumento para funcionário público. E aí, quando não podia dar aumento para funcionário público, o que aconteceu? Está lá, o número está igual. Agora, olha 21 e 22, o que aconteceu? Olha 21 e 22, o que aconteceu? Aí eu vou decompor isso com vocês, tá? Olha só. Primeira coisa, eu analisei com a inflação aqui. Em 60% do
tempo, nesses 10 anos, o comportamento da despesa é maior que a inflação. E aí, nas empresas de vocês, se nos últimos 10 anos a despesa cresce mais que a inflação, o que acontece? Durante quase 10 anos? Dá ruim, né? Legal. Agora vamos decompor aqui com vocês. Folha de pagamento é o primeiro grande item de despesa. Isso aqui é maravilhoso, né? Olha só, 2013 até 2020, a despesa de folha crescia mais ou menos 700 milhões de reais por ano. Em 2021, cresceu 1,5 bilhão de reais. Em 2022, cresceu 3,5 bilhões de reais. 5 vezes a média histórica dos últimos 10 anos. Aí eu desafio qualquer um aqui dentro a me dizer que uma empresa de Brusque, de Santa Catarina, do Brasil ou do mundo, que tem a sua principal despesa, que cresce 5 vezes a média histórica dos últimos 10 anos, vai ficar viva no ano seguinte. Não fica. Tirando uma startup, talvez, né? Mas não fica. Não tem jeito, né? Foi o que aconteceu com o estado de Santa Catarina. Foi o que aconteceu com o estado de Santa Catarina no ano passado. Números do balanço publicados no Tribunal de Contas do Estado. Mas é mais que isso. É mais que isso. Se eu pegar de 2013 até 2022, a folha do Estado cresceu 125%. A inflação foi de 80%. São 45% a mais. Agora, olha aquele número lá em cima. O número de matrículas nos 10 anos cresceu só 17%. Ou seja, o número de policiais a mais, o número de enfermeiros a mais, de professores a mais, cresceu só 17%. A folha cresceu 125%, mas só entrou 17% de pessoas a mais. Então hoje, quando o governador Jorginho Melo senta lá na mesa dele, vem a polícia e diz, eu preciso de mais policial. É verdade. Vem a saúde e diz, eu preciso de mais enfermeiro. É verdade. Vem qualquer um, é verdade, mas como é que nós vamos dar aumento se a folha está desse tamanho aqui, né? Olha o problema que a gente tem para poder administrar na mão. Então a folha nesses 10 anos, em 70% do tempo, dos 10 anos, ela cresce acima da inflação. E o ponto principal, naturalmente, aqui em 21 e 22, né? Bom, custeio, mesma coisa, olha lá, o crescimento do custeio em 21 e 22, com crescimentos naturalmente bastante grandes também. 70% do tempo, né, o custeio cresce acima da inflação. Agora tem um negócio bacana que aconteceu, né? Investimento. Investimento é uma coisa interessante. Vocês sabem quanto é que é o investimento no Brasil? 19, 20% do PIB. Quanto é que é o investimento público? 2,5%, 3% do PIB. O resto é tudo investimento privado. E os estados têm que estar fiscalmente fortes, quando eu digo estado, é o estado brasileiro, para suportar. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, né? Mas olha só, então nós tivemos aqui mais ou menos 2 bilhões por ano nos últimos anos, e aí em 2022, 5 bilhões. Por quê? Recurso extraordinário, né, que nós tivemos dentro do nosso estado. Era óbvio que isso poderia acontecer. Além disso, pessoal, né? Isso traz um resultado. Pô, entrou um monte de dinheiro aqui no estado, recursos extraordinários e temporários, se fez um monte de despesa continuada que precisa naturalmente ser paga a partir desse ano, né? Ainda assim, olha lá em 2022, nós tivemos um déficit de caixa de 128 milhões, né? Isso é bastante importante dizer, por quê? Porque se não fosse um perdão criado em 2022 pelo governo Bolsonaro, hoje o Estado teria suas contas rejeitadas e muito provavelmente os ex-gestores estariam inelegíveis pela lei de responsabilidade fiscal. Mas em função da pandemia foi criado um perdão para esse processo no ano atual, né? Um outro ponto super importante que o governador Jorginho Melo também tem, né, que está naturalmente sempre a nossa linha de raciocínio, previdência no estado de Santa Catarina. Lá em 2013, entre aquilo que se arrecadava com a previdência e que se pagava com a previdência, nós tínhamos 2,3 bilhões de déficit, ou seja, o Estado, o Tesouro, né, a Secretaria da Fazenda tirava 2,3 bilhões para bancar os inativos. Agora, em 2022, pessoal, esse número cresceu para 5,37 bilhões. Era dinheiro que podia ir para a saúde, para a infraestrutura, para qualquer lugar. Está indo para inativos. Muito embora o Estado tenha feito algumas reformas importantes, esse é um tema que a gente precisa continuar discutindo, precisa continuar trabalhando, né, para fazer naturalmente as coisas evoluírem. Agora, nós precisamos resolver esse assunto aqui, né? Como é que a gente trabalha o tema?
Bom, eu acho que são dois pontos importantes. Primeiro, o governador sempre coloca para a gente, né? Vamos desistir? Não, não. Coragem e animação, pessoal. Coragem e animação. Vamos transformar desafio em oportunidade, vamos fazer as coisas funcionar. Segundo, plano de ajuste fiscal, né? Para fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. Eu não sei, será que o governador não quer falar já? Maria, o governador quer falar já? Eu continuo? E de repente eu... Dá um tempo aqui para vocês, né? Enquanto isso, vou contando... Ah, tá aí o nosso chefe. Ô, chefe. Bom dia. Não, a escada é do outro lado. Quer subir? Vem aqui. Posso sentar? Posso sentar. Cumprimentar todos vocês. Muito bom dia. Mexi aqui nos papéis do Cleves, depois ele não... Não me acho mais. Fique aqui pertinho de mim. Pessoal, muito bom dia. Eu não estava previsto para passar daqui, né? Mas como eu vi que o time forte de Brusque e região estava reunido aqui, eu vou ter que passar lá. Cumprimentar todos vocês, cumprimentar o Bertaço, o Carlos Gilberto. Ô, Ari, meu prefeito, não afronte. Fique firme. Fique firme e tenha pescar. Você sabe que você é um amigo, parceiro. Cumprimentar o deputado Carlos Gilberto, cumprimentar a deputada federal José Zanata, a deputada federal e secretária da Saúde, Carlos Zanotto, o Egídio, delegado da polícia. Cadê o Egídio? Mão para cima. Tá lá. Vê se volta lá na Assembleia. Tá? Estou te esperando. O Egídio, querido amigo, delegado, que hoje é deputado estadual. Cumprimentar nossos vereadores, as lideranças políticas que aqui estão. O Ingo, cadê o Ingo? Está aqui, está o Ingo. Em nome dele, todos os empresários aqui. Cumprimentar a nossa presidente da Associação Comercial, a Rita de Cássia Conte. Obrigado pela recepção. Já estivemos conversando lá fora. Nosso comandante da linha 5. É linha 5, ele não tem. Da holding. Cumprimentar todos os empresários que aqui estão, empresários, comerciantes, quem produz, quem trabalha nesse estado maravilhoso que é Santa Catarina. O Clebson é um menino que nós fomos buscar para ser o secretário da Fazenda. Por quê? Porque ele é preparado, ele é competente, ele é moderno. O que? Eu falei alguma coisa? Falei nada, vocês estão de mau pensamento, eu só olhei. Eu, quando viajo, compro uma meia para ele. Mas uma meia cheia de dizeres, né? A última que eu comprei foi uma que eu achei cheia de cifrão, assim, de dinheiro. Né? Porque ele usa umas meias bem... Como é que chama? Psicodélica. E às vezes está sem, porque é economia. Isso é demonstração de economia. A coisa está feia, o cara nem meia usa. Né? A minha mãe remendava a meia, né? Botava uma lâmpada dentro e ó... Vocês nem sabem disso, são tudo filho de gente bem de vida, né? A minha mãe botava uma lâmpada queimada dentro e ó, costurava meia. Pessoal, o Clebson vai estar fazendo uma conversa com vocês, uma conversa do governo de Santa Catarina. Como é que nós estamos fazendo o governo? O governo de Santa Catarina, nós estamos trabalhando em muitas mãos. A gente fez uma reforma administrativa, uma reforma que nós criamos 4 secretarias sem aumentar R$1 de despesa, só remanejando, melhorando a forma
de atuação das secretarias. Por exemplo, nós criamos a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovia. Ela estava misturada, cumprimentar o secretário Gera, que saiu também, que é da infraestrutura, ela estava misturada com a infraestrutura, que cuida mais de buraco do que qualquer outra coisa, atendendo a Fiesc. A Fiesc toda semana manda um relatório: Jorginho, uma estrada está buracada. Eu digo: e daí? Tem um buraco esperando no acostamento? Vamos esperar. O Cleber está encaminhando um financiamento graúdo aí para nós podermos revitalizar as estradas estaduais que estão em boca de rua, nós sabemos disso. Gargalos. Você vem na 101 para entrar aqui em Brusque, é um desastre. Tudo isso nós estamos sabendo. Então nós fizemos a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovia para cuidar. Nós temos 5 portos. O estado de Santa Catarina é o estado que mais tem portos do Brasil. Estamos remodelando, modernizando eles, tirando travas de 30 anos. Por exemplo, lá em São Francisco tem uma pedra parecida com esse trem aqui, como é que é? Aqui é a associação, né? Que o navio não pode encostar. Ele tem que encostar aqui, que tá, até dá para fazer bem a comparação aqui. Ele encosta aqui, porque se carrega o peso, daí encosta na pedra, daí ele engalha ali. Aí tem que dar um ré. E um navio para dar ré não é que nem um carro quando você erra para estacionar. É meio demorado, é uns 2 dias até que ele afrouxa. Aí eu disse para ele: eu vou lá em Brusque falar com o Ingo para nós pegar, e com o Ari lá para pegar um negócio de dinamite e nós dinamitar essa pedra. Não pode, porque a plataforma está em cima da pedra. Tem que cortar a pedra. Aí tem que licença ambiental do bispo, do Frei Metropolitano Dom Wilson. Vamos atrás dos homens, conseguimos. Estamos cortando a pedra. Então, coisas que só atrapalham quem quer trabalhar, quem quer produzir no estado. Então a gente fez todas essas reformas. Nós temos 21 aeroportos. Nós estamos revitalizando eles. Quando eu era senador, ajudei a fazer o de Joaçaba, de Videira e Caçador. Estamos terminando de ajudar agora com o governo do estado. Vamos revitalizar todos os que for possível em Santa Catarina. Junto com a iniciativa privada, junto com o governo, junto com a SAC, lá do governo federal também, que tem um dinheirinho lá, é só a gente saber fazer o projeto. Por quê? Porque nós queremos fazer um turismo diferente. Porque eu quero evitar que os do dinheiro saiam aqui na quinta-feira, sexta-feira, para ir jogar no Paraguai, não sei aonde, eles têm que jogar aqui. Temos que fazer cassino, vai ser aprovado no Congresso, 60% de imposto. Vamos parar de ser babaca, porque não dá, porque o jogo... Bicho, joga quem quer. Então nós vamos... O Congresso vai aprovar. Estava falando com a Júlia, e eu conheço, porque eu estive lá, porque o governo vai ter 60% de tributos. E tributo é coisa boa, né, Cláudio? Quando entra, a gente torce muito que os empresários vão bem para pagar imposto. Então o turismo, nós vamos dar um up neles agora. Porque não tinha secretaria de turismo, estava tudo misturado. Esporte, cultura. Aí cachorro que 3 fica para tratar, morre de fome, vocês sabem disso. Então botamos alguém para cuidar do turismo de Santa Catarina. Para vender o estado em 5 idiomas, vamos fazer uns filmes bonitos, para mostrar lá fora o que é Santa Catarina. Porque quem vê se apaixona. Só não se apaixona quem não vê. Acabamos com esse negócio de temporada. Temporada de verão, todo mundo fica naquela temporada de verão. Agora acabou a temporada, agora é a 4ª estação. Vamos lançar amanhã a estação de inverno. Passou a estação de verão, agora a estação de inverno. Para quê? Vamos chamar todos os empresários do vinho, da serra, o trem turístico, para fomentar, para fazer o catarinense, em vez de ir para Gramado, ver neve. Lá não tem neve, rapaz. Se é ligeiro, tem neve em São Joaquim, em Urubici, em Urupema. Quer ver neve? Vem aqui, não vá lá para Gramado. Então nós vamos... A ferrovia. Estou falando da secretaria. Portos, aeroportos, ferrovia. A gente tem que dar um jeito de resolver esse negócio das ferrovias. São obras de Estado para 10, 15, 20 anos. Então a gente tem que resolver isso. Tem a da integração que vem lá da Argentina, Chapecó, Xanxerê, Ponte Serrada, Catanduvas, Joaçaba, Campos Novos, Laje, vem
Santo Amaro, Alfredo Wagner. Porque tem a ferrovia, a Fiesc, sabe? O Fiat está aqui, a Fiesc sabe. Eles querem fazer com que a translitorânea possa ter vida. Mas daqui uns 350 anos, acho que a gente consegue autorizações ambientais dela. Então vamos parar com isso, vamos fazer o Y lá em Alfredo Wagner. Uma perna vai para Itajaí, outra perna vai para Imbituba. Está resolvido. Nós não tivemos competência nem para arrumar a licença ambiental do Morro dos Cavalos para fazer a 4ª faixa. Eu era deputado federal, toda a bancada nós trabalhando, porque tinha 5 índios, com todo respeito aos índios que estão lá. Eles não deixaram nós fazer o túnel, aí nós tivemos que fazer a 4ª faixa, a duras penas com aquela procuradora da República que tranca tudo. Então vamos fazer um Y, uma perna vai para Itajaí, outra perna vai para Imbituba. Acabou, está resolvido. Então alguém tem que cuidar disso. Tem os entendidos que uma ferrovia com menos de 1.000 quilômetros não é superavitária. Eu não sei. Tu sabe, Altino? Então vamos perguntar para quem sabe, Igor. Vamos ver quem é que quer explorar. O Estado não tem dinheiro. O governo federal não tem dinheiro. Vive só arrecadando para vender o almoço para pagar a janta. Godoy, agora que te vi, Godoy. Tudo bem? Tá com o cabelo preto, Godoy? Preto. Vamos fazer com que essa ferrovia, alguém possa dizer, não, vamos fazer uma licitação internacional, vamos pegar um russo, um japonês, um chinês, para vir aqui explorar por 40 anos, e daí? Ou vamos parar de falar nela. Toda vez que entra, a ferrovia da integração, a ferrovia do frango. Ô rapaz, estão andando bem. Ou vamos fazer só a ferrovia de Cascavel a Chapecó para trazer milho, para tratar as aves, os suínos, bovinos, senão daqui a pouco a Aurora vai lá para Rio Verde, porque lá tem milho do outro lado da rua. E nós precisamos, só produzimos 50% do que nós produzimos, do que nós consumimos. Então essa secretaria vai tratar disso. Nós criamos uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Então, o Fiat, que é professor catedrático, doutor, e etc., pode falar sobre isso. Quem que indicou o secretário? Foi eles. Indicaram o secretário. Eu disse, indica o melhor que você tiver. Nós precisamos inovar. O governo tem que ser, não tem compromisso com nada que estava engasgado, que estava atrasado. Nós temos que inovar rápido, porque Santa Catarina tem pressa. Funcionando bem. Eu disse, eu só quero ficar com a prerrogativa de exonerar o secretário que não funcionar. O resto vocês indicam. Nós criamos a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde. Para quê? Para tentar dar um dinheirinho para os nossos pequenos agricultores que já preservam a nascente de água, a mata ciliar, a floresta baixa, o vassourão, eles já preservam. Que de vez em quando chega a polícia lá, tratando com bandido, tirou uma vassoura lá para fazer um negócio, eles querem colocar na prisão perpétua o colono. Eu quero dar um dinheiro para eles. Vender para quem polui, crédito de carbono, na bolsa de valor, com os ricos, com os sabidos lá, tem problema, nós vamos vender. Para dividir conforme o tamanho da área que ele tem no estado. Vou dar mais um dinheirinho na ribeira dele. O IMA. Quem é do IMA aí? Está aqui? Sem IMA aqui? Em Brusque ou é Blumenau? Eu devia estar. O Brusque, o IMA. O IMA, a gente modernizou, tem muito processo parado nas regionais, investimentos que o empresário vai fazer com o dinheiro dele, nós estamos atrapalhando, o Estado está atrapalhando. Eu autorizei a Sheila, vamos contratar mais 50 pessoas, 40 pessoas, não sei quanto era, num concurso que estava meio, apesar do Clécio ter proibido o concurso, eu estou pedindo para ele para quebrar a regra. Para que a gente coloque mais umas pessoas para desovar isso, para desembuchar.
Eu fui, só para vocês terem uma ideia, o Porto de Navegantes, o Porto Nave, estava com pedido há 3 anos para investir 2 bilhões do dinheiro deles, dá 800 empregos. Está aí? Onde é que está o Liba? Liba! Já foi embora, não está nada aí, Ari. Foi se desapertar, então. Tá bom. Nós estamos fazendo que o IMA atenda às demandas. Diga sim ou diga não, não fique enrolando, não fique encebando. Se o empresário não tiver competência para ler ali, dizer, eu preciso disso. Protocola, o IMA tem que ter, no mínimo, o respeito e a consideração para ler aquilo e dizer, está tudo certo. Se tiver errado, já nem recebe, já rejeita. O que não pode é ficar atrasando. Eu fui lá entregar essa licença ambiental. Por que o governador tem que estar entregando licença ambiental? Mas eu fui porque é pedagógico isso. Levei a nova presidente do IMA de Santa Catarina para ela entregar lá no Liba. Agora chegou o Liba. Sente, tome menos água aí. E aí, eu fui lá entregar, sabe por quê? Para dizer para quem produz e quem trabalha que nós estamos a fim de ajudar. Nós vamos parar de atrapalhar. Nós criamos Secretaria de Planejamento para saber o que nós vamos fazer amanhã e depois da manhã ninguém sabe de nada. O que de bom que vai acontecer, o que de ruim que está vindo. Nós temos que estar preparados. Nós melhoramos a Secretaria de Defesa Civil, colocamos proteção e defesa civil. Vamos criar um fundo, viu, Cleber? Nós estamos pensando para criar um fundo, porque é sempre essa novela, dá uma enchente, dá um negócio ruim, é papel, e a casa desabou, e o barranco caiu, e a empresa atolou, e a empresa perdeu tudo, e vamos criar um fundo para proteger. Defesa para socorrer, lona preta, colchão. Vamos se preocupar com o que nós temos que fazer para evitar acontecer. Me ajuda, Cláudio? O que mais que foi criado? Turismo, é isso aí. Então, o nosso governo está funcionando bem, graças a Deus. É só Pelé, não tem nenhum perna seca lá. E eu desafio alguém apontar o dedo e dizer assim, aquele ali é meia boca. Eu desafio. Tentei escolher os melhores dos melhores para fazer um grande governo. Um governo que entenda Santa Catarina, um governo que gosta de gente. A Carmen Zanotto está fazendo um trabalho extraordinário na saúde. Trabalha 25 horas por dia. Me liga 2 horas da manhã. Está fazendo, mulher? Não vai dormir. Nós vamos aqui hoje, aqui em Brusque, vamos... Está um gripão desgraçado, está uma pneumonia, um outro nome que tem aí, e misturou com a dengue, misturou com todo mundo. Está tudo entupido, as UTIs de criança no estado de Santa Catarina. Nós temos 1.288. Hoje vai ser autorizado mais 120. Não, 30, Carmen, né? Mais 16, né? 46 aqui em Brusque. O Hospital Azambuja disponibilizou mais 16. O Hospital do Imigrante, 30. Tudo pelo SUS para atender gente. Nós estamos comprando, vamos comprar vaga até no Paraná, porque todo mundo adoeceu. Uns não fizeram vacina, outros não quiseram. A criançada tudo adoeceu. Está morrendo criança, porque juntou tudo. Enfim, nós estamos se virando nos 30. Das 105 mil cirurgias eletivas, nós já operamos 32 mil. Sendo ajudado pelos secretários de saúde de cada município, pelos prefeitos, com os médicos, boa vontade dos médicos. Todo mundo fala, o Fidelis está aí? Alberto Fidelis? Não, meu amigo. Muita gente diz, né, que médico, o médico é muito dinheirista, não briga com os médicos, cara. É os caras que vão resolver o negócio. Para que não se formou para ser médico também? Nós precisamos deles. Está funcionando bem. Então a Carmen está se virando nos 30 para nós resolver isso tudo. Credenciando, Santa Catarina produzia e não registrava, porque é tudo em planilha, é tudo em
prontuário, não sei o quê. O trabalho que a Carmen está fazendo agora, junto com a bancada federal, se der tudo certo, é 500 milhões, né, cara? 550 milhões, que nós estávamos produzindo e trabalhando, mas nós não marcamos em nada, porque os nossos hospitais, cada um tem um sisteminha lá, um computador lá, Igor, que fala só com eles mesmo ali. Aí ninguém sabe o que o outro produziu. Por isso que o Paraná está na nossa frente, do Rio Grande do Sul. Nós vamos se equiparar agora. Para receber, contabilizar o que nós produzimos, para o governo federal pagar, mesmo que é pelo SUS, é um pedaço, é pouco, mas nós não estamos registrando, então isso tudo está sendo resolvido. Nós estamos fazendo um financiamento, porque eu procurei lá no governo, quando cheguei, a primeira coisa, eu pedi para todos os secretários, revirem tudo quanto é gaveta, quanto é armário, quanto é coisa, para ver se nós encontramos grana. O que se falava é que tinha dinheiro para o rato fazer ninho, né? E nós não encontramos nada, infelizmente. Nós estamos fazendo um financiamento de 1,5 bilhão, né? Vamos aplicar 1,2 bilhão em recuperação, revitalização das rodovias estaduais. As federais, o governo federal tem que terminar de uma vez essa churumela. Eu, como deputado federal, como senador, a gente sempre vai no governo, no ministro que se instala lá e chora. E a 470, e os cavaletes, de noite a gente bate, e tá feio. O Bolsonaro fez 53 quilômetros. O governo PT vai fazer 3 e vai inaugurar esses 50 e pouco, até Blumenau. Depois nós temos que terminar até Indaial. Depois de Indaial não tem nem projeto. Vamos parar de falar bobagem. Vamos privatizar essa estrada e mandar quem vencer cobrar um estágio menor para ir fazendo a 280, a 470, a 282, a 163. Vamos virar as costas para isso, por favor. Eu vou fazer isso. O governo do Estado vai se preocupar com a rodovia estadual e apertar, continuar essa desgraça do atraso. Historicamente, Santa Catarina sempre foi desprezada pelo governo federal. Isso é uma sacanagem para nós. De R$100 que a gente manda para Brasília, a gente recebe 10. Chorar, o joelho tudo esfolado de implorar. Tem estado lá, eu conheço, porque estou falando, não vou fazer o nome deles para não dizer que estou falando mal dos outros estados. Mas eu tive lá, eu tive no Senado. Tem estado que manda 100 e recebe 260, 230. Nós mandamos 100 e recebemos 10 pila. Por quê? Porque nós somos competentes, porque nós trabalhamos, porque eles acham que Santa Catarina não precisa de nada. Tem tudo, é gente bonita, é gente que trabalha, economia, Estado valente. Quer dizer, nós pagamos, Igor, o pato roubado por fazer os deveres de casa. Como é que resolve isso? Aumentando a representação política. Infelizmente, lá para cima tem mais gente do que tem no Sudeste e no Sul. Nós montamos agora uma frente. Não para se exibir, não para se achar melhor do que os outros, mas para se prevenir de alguma coisa. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio e Espírito Santo. Esses estados, esses 7 estados, representam 73% do PIB brasileiro. Nós representamos 80% dos eleitores. Nós estamos se reunindo. Eu vou agora, dia 2, vou para Minas, que é lá no Zema. Depois vai vir para Santa Catarina. Já estive no Rio. Por que nós estamos se organizando? Porque daqui um pouquinho, assuntos importantes, vamos falar da reforma tributária. Daqui um pouquinho, não tem acordo, porque a reforma tributária é uma coisa muito difícil, porque ninguém quer perder nada. Quando você senta numa mesa e ninguém quer abrir mão de nenhum centavo, fica difícil a conversa. Ninguém coloca todo o dinheiro no centro da mesa e agora vamos dividir com mais justiça. Ninguém faz ideia. Quero ver o que é que vem ali. O meu está aqui no bolso. Como é muito difícil e ela é necessária para destravar o Brasil, minha presidente,
para deixar o empresário produzir, para acabar com essa legislação que tem 10 mil leis, normas para complicar a vida do empresário. Um sistema que não sabe o que é serviço e o que é produto. Chocolate branco é um preço, chocolate preto é outro, ficou no recheio, é uma bolacha. Isso é brincadeira de mau gosto. Então a reforma vai ajudar. Só que por que nós fizemos esse time? Nós queremos botar umas cunhas, já estamos colocando, porque senão vai chegar lá na última hora, o entendimento é difícil, porque o Cleverson vai lá participar das reuniões e aí ele sempre conversa comigo. Digo, não afrouxe o dedo lá. O que vai acontecer? Como não deu acordo, daqui um pouco o presidente do Brasil vai chamar todos os governadores, roda uma mesa, água, cafezinho, papapá. E vai dizer, já que não se entenderam, eu quero fazer o que a maioria dos governadores querem que faça. Aí o que vai acontecer? 20-7. Então por isso, porque os outros 20 vão derrotar a nós de 7. Porque é por número daí. É por cabeça de governador. Número? Como é que vai? Claro que todo mundo. Zona Franca de Manaus lá, Amazonas. Tudo. Lá não paga nada, lá vem em dobro. Não estou nem aí. A volta do Brasil. Piauí, Maranhão. Jesus amado. Enfim, pessoal, eu não quero cansá-los, não quero tirar o brilho da palestra do Cleverson. Ele é um menino querido que está ganhando dinheirão para vir para o governo do Estado. Tive que dizer para ele, venda tua empresa, depois quando você pegar bastante bagagem no Estado, você abre uma maior. E ele entendeu. Ganhava muito mais, né? Porque, infelizmente, a vida pública é isso. É uma folha pesada. O governador anterior aumentou 3 bilhões e 700 a folha de pagamento do serviço público em 4 anos. 3 bilhões e 700, que é pro resto da vida. Nada contra o funcionário público, nada. Nosso Emprev está com furo de 5 bilhões e 300. Todo mês a gente tem que pegar da fonte 100, daquele dinheirinho da poupança, do conta corrente, e botar lá para os aposentados receber, aposentadoria. Senão não vão receber. Já pensou se a cada dinheirão, coisa que o governador recebeu da Covid, que a Covid foi uma bênção para o governador, para muito prefeito. Está eu ali que não deixa mentir. Veio dinheiro que eles nunca viram. Mas como o dinheiro entrou fácil, eles gastaram fácil, que nem o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Projetos que não ligam coisa nenhuma com nada. E nós temos que enfrentar, enquanto as senhorinhas aí que dizem, Jorginho, e o 14% não, você vai revogar da nossa aposentadoria. Eu nos debates, eu sempre dizia, eu vou revisar. Quem ia perder a eleição dizia que ia revogar. Quando você sabe que você não ganha mesmo, deve ser dizer, eu vou revogar, não vai ganhar a eleição, seja responsável. Então eu vou revisar, estou revisando. Mas cada 1% que eu estornar é mais 70 milhões por mês, por ano. Por mês dessa conta, gente, que já está falida. Enfim, mas nós vamos dar jeito. Nós queríamos ser governador, eu lutei tanto para ser governador, ganhei a eleição sozinho, ninguém acreditava, ninguém quis fazer coligação comigo, graças a Deus. E eu tenho que dar conta do recado, e nós vamos dar. Falando a verdade, tendo coragem. Vamos fazer com que esse Estado, que é um Estado vitorioso, é um Estado de gente que não se entrega, um Estado que é o último que entra numa crise, o primeiro que sai. Tem problema? Tem problema, mas nós vamos resolver. Estou fazendo regional por regional com os prefeitos. Conversa reta, faço uma apresentaçãozinha primeiro e depois um por um. Fico o dia inteiro, um na quinta, outro na sexta. Prefeito, essa obra aqui não vai fazer, porque isso aqui tá meio superfaturado, nós temos que rever esse contrato. Que está dando um cadeião aí para o prefeito e eu não quero confusão, nem para você nem para mim, então separa. Essa aqui eu vou fazer, aquela ali eu vou fazer, aquela ali eu vou pagar.
coisa que tem anexo. É assim que nós estamos fazendo, o estado inteiro. Já fiz 5 regionais. Daqui um dia vai ser essa regional aqui, por aí afora. Falando a verdade, mostrando o governo que vai trazer empresa. Estamos trazendo empresa chinesa, empresa japonesa. Infelizmente, eles querem tudo perto dos portos. Quero dizer assim, instala em Brusque, não, quero perto do porto. Instala em Blumenau, não, quero perto do porto. Mas vai bem, vai bem. Então, portanto, eu quero cumprimentá-los, abraçá-los. Acreditem na conversa que o Cleves está fazendo, porque nós fizemos o PAFISC para saber o que nós tínhamos que cortar. Tem que fazer gestão do governo. O que nós tínhamos que cortar? Então, nós vamos fazer uma economia de 2 bilhões e 100, né? Até o final do ano. Isso não é dinheiro, nós vamos deixar de gastar. E o que nós precisávamos fazer para incrementar? Não adianta ficar sapateando e se queixando. Eu odeio esse negócio, um prefeito assume uma prefeitura e fica falando mal do outro. Pois é, peguei uma herança maldita. E governo igual. Vamos parar com isso, vamos olhar para frente. Vamos estabelecer uma linha de corte e vamos olhar para frente. Então, graças a Deus, vai bem. A gente trabalha muito, nosso time é coeso. Não tem secretário ruim, se tiver a gente troca. Mas foram escolhidos a dedo, são tudo Pelé, são tudo gente que tem compromisso com Santa Catarina, são ficha limpa. E vamos superar todas as dificuldades. Pode ter certeza absoluta. O governo do PT que ganhou a eleição, o brasileiro escolheu, eu me relaciono republicanamente, não tem jeito de ser diferente. Não vou ficar falando mal de ninguém de graça, falando bobagem. Não, vamos trabalhar. Eu acho que o trabalho, a dedicação, a sinceridade, a verdade, ela prevalece em qualquer campo. Tem gente que fala muito e faz pouco, tem gente que faz muita espuma, tem gente que a gente não deve evitar conversar, porque tem gente que, se você conversar meia hora por dia, você já vai para a farmácia comprar um remédio para depressão, porque tá mal, vai morrer, porque não vai morrer nada, a economia vai bem, nós vamos fazer bem, o que em cima do trabalho de cada um de vocês. Esperar de governo, ninguém espera nada de governo. Tem que esperar assim que o governo atrapalhe menos, isso sim, mas não é. Então a gente quer que os empresários de Santa Catarina vão cada vez melhor. Nós somos um bom exemplo do Brasil. Nós vamos continuar reagindo, continuar defendendo Santa Catarina, porque é a nossa obrigação. Na certeza de que muitas vezes nós vamos conversar, nós estamos abertos para receber sugestões de vocês. O que tem que fazer para melhorar? Nos digam. A gente está tentando fazer o máximo que a gente pode fazer. Por quê? Porque para isso que nós somos eleitos. Essa é a nossa grande obrigação. Eu tenho muito orgulho em ser político. Dediquei a minha vida para fazer política. Fico triste quando acontece coisa como aconteceu com a Ari. Fico triste quando tem prefeito sendo preso. Isso respinga em todo mundo. Será que não aprenderam? O tempo que amarrava cachorro com linguiça lá atrás, fazia muita muamba. Hoje em dia não... Bicho, isso está no genes do cara. Para com essa confusão. Dinheiro público não existe. Existe dinheiro das pessoas. A prefeitura não produz nada, o Estado não produz nada, a União não produz nada. Cuida do dinheiro dos contribuintes. E está cada vez mais escasso, mais sofrido. Os órgãos de controle, cada vez mais em cima. E tem que estar em cima. O bicho quer ficar rico, vai montar uma empresa, fale comigo, faça um financiamento bom, que possa pagar e vá montar algum negócio. Fale com quantos empresários de sucesso aqui, o Chico Êntico, fala com o meio mundo. Agora, se for trabalhar na vida pública, bicho, não é para ganhar dinheiro. Cai fora. Cai fora. Então, eu quero abraçar todos vocês, dizer da minha satisfação de estar aqui em Brusque, cumprimentá-los e... Cleber, é contigo! Que dificuldade, que responsabilidade a minha agora, né? Ô, presidente Rita, deixa eu combinar contigo aqui, 1h30, acho que a turma tá com fome, solta a comida pra galera aí, daí vocês me dão mais 20 minutinhos, pode ser? Hein? Vocês me dão mais 20 minutinhos? Eu
Eu não tenho a competência do nosso governador, mas vou me esforçar ao máximo, vocês possam ter certeza disso, tudo bem? Estamos combinados? Pode ser? Tá bom, turma? Vamos lá então, eu vou voltar aqui com vocês, olha só. Ei, caramba. Ah, tá. Vou guardar um minutinho aqui, pessoal, para fotos aqui, só um pouquinho. Vou contando piada enquanto isso, eu acho, será? É personagem governador, nós, governantes, e a gente fica mais liderado principalmente. Tá. Mas não quer que ele vá governador? Oi? Não quer que ele coma? Eu acho que solta para todo mundo. Eu vou falar, senão tu não vai ficar mais 5 minutos. Pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui. Vocês me dão mais 20 minutos, ó. A presidente Rita está dizendo que vai soltar comida. Aí vocês me dão mais uma chance aqui, pode ser? Prometo que não demora muito. Olha só, turma. Então, só para resgatar aqui o que eu estava falando para vocês, né? Fiz aqui uma introdução, contei que o governo tem um modelo de gestão, e aí o governador não me desmentiu, né? Falou umas coisas que eu falei aqui para vocês também, vocês viram que nós estamos aqui alinhados, né? Falei um pouquinho sobre as contas públicas, né? Os números complexos, e vale sempre o reforço. Nós tivemos receitas extraordinárias temporárias, nós tivemos despesas, né, que são despesas permanentes, isso é um problema. A nossa projeção de fluxo de caixa está em torno de 3 bilhões de reais negativo para o final do ano. Então nós temos que resolver isso. Como é que vamos resolver isso? Aí, animação, vamos transformar desafio em oportunidade e vamos fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, ó, o PAFISC. O que é isso? Plano de Ajuste Fiscal do Estado de Santa Catarina. Ele é dividido em 3 frentes, né? Aliás, em 2 grandes frentes, uma é receita e outra é despesa. A primeira da receita são 3 grandes frentes: benefício fiscal, novas receitas e desburocratização. Aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte: são 24 ações que nós temos para esse plano. Elas estão estabelecidas num cronograma que vão até segundo semestre do ano que vem e vão trazer para nós aqui, ó, 2,1 bilhões em novas receitas, 1,7 bilhão em financiamentos. Isso aqui é muito importante, 20% de redução da burocracia tributária. É nesse ponto que eu queria me debater com vocês aqui. Mas antes, eu só queria trazer uma tranquilização que eu acho que é importante. A presidente Rita falou uma coisa muito legal, que são os benefícios fiscais. Pessoal, Santa Catarina é muito pródiga em benefícios fiscais. Nós somos o segundo estado da federação que mais tem benefício em relação à receita. E tanto eu quanto o governador, né, o governo como um todo, nós temos clareza que benefício fiscal é fator de competitividade, é indução de desenvolvimento, e aí tem fundamental para a nossa lógica. Mas eu queria que vocês olhassem aqui para esse gráfico, ele mostra alguns dados interessantes. Olha só aqui do lado direito, 7 bilhões de reais, comunicações. O estado de Santa Catarina tem basicamente 14 grandes grupos de especialistas setoriais na Secretaria da Fazenda, são 13 específicos e um geral. Comunicações arrecadou no passado 7 bilhões de reais e pagou 13,92% de imposto ICMS sobre a arrecadação. E assim a gente vem em cada um desses setores até chegar lá no agronegócio, que arrecadou 122 bilhões de reais, mas só pagou de imposto, pessoal, 0,57%. Aí alguém vai dizer, tem que mexer nesses caras aqui. Rapaz, aqui tem 130 mil funcionários diretos, fora toda a cadeia agregada, né? Então nós temos que ter clareza que esse aqui é um tema absolutamente delicado. Aí vamos para o setor têxtil. O setor têxtil tem 180 mil funcionários diretos, fora toda a cadeia agregada, paga 3% de imposto, né? Então, óbvio que nós temos que ter muito jeito, muito cuidado para falar disso,
E eu queria deixar esse recado: ninguém vai mexer em nada que não seja combinado, ninguém vai mexer em nada que não seja discutido de forma aberta, direta, para que a gente construa sempre o melhor caminho possível para o nosso Estado, tá? Um outro ponto que eu digo que é fundamental nesse contexto aqui, pessoal, vou passar rápido, né? Novas receitas. Vou dar um exemplo claro para vocês: cerca eletrônica. Antigamente existiam os postos fiscais, né? Quem é um pouco mais experiente aqui, lembra dos nossos postos fiscais. Hoje não existe mais isso, pessoal. Hoje nós temos fiscalizações volantes. Agora, nós temos 62 mil quilômetros de estrada. Vocês acham que nós temos um fiscal para tudo isso? Claro que não, né? Então, qual é a ideia? Instalar câmeras OCR que vão fotografar, filmar as placas dos carros, dos caminhões, e um sistema interno vai cruzar essas informações. Com isso, nós vamos conseguir fiscalizar de uma forma muito mais adequada, muito mais inteligente, né? E eu poderia dar diversos exemplos para vocês aqui, mas eu vou passar pelo adiantado da hora. Eu acho que tem um ponto só que é super legal, que é esse aqui, pessoal: Agência de Atração de Investimentos. Veja, estudos mostram que quem tem uma agência de atração de investimentos no seu estado traz 2,5 vezes mais investimento do que quem não tem. Vou dar um exemplo aqui das PPPs. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio, enquanto governador, ele fez trabalhos muito legais ligados, né, aos marcos regulatórios. E esses marcos regulatórios, pessoal, né, eles trouxeram 830 bilhões de reais em novos investimentos para o Estado, para o Brasil como um todo, para os próximos 10 anos, 80 bilhões por ano. Vocês sabem quanto foi o maior orçamento, né, do governo federal no ano passado? 8 bilhões de reais. Portanto, 80 bilhões são 10 vezes mais, né, que o governador conseguiu fazer por conta desse tipo de lógica aqui, né? Agora, o último ponto que eu acho que é super legal aqui em relação à receita é a desburocratização. Ela se divide aqui em 3 grandes frentes, né? A primeira grande frente é melhorar o canal de comunicação com vocês, empresários, né? Então, entendam, nós temos hoje, queremos propor um atendente virtual para que vocês não precisem ficar ligando para a gente, né? Então, isso acontece em várias empresas e é uma coisa bastante simples, bastante objetiva. Desburocratização em relação aos procedimentos também é uma coisa importante que a gente tem. E aqui eu dou 2 exemplos, né? Benefícios, aliás, primeiro os parcelamentos. Pessoal, hoje 90% dos parcelamentos do Estado já são completamente diretos, sem precisar da fiscalização. Nós queremos chegar a 95% desses parcelamentos, ou seja, é algo bastante importante digital. Segundo, os tratamentos tributários diferenciados. Hoje nós temos 84% dos TTBs, né, dos benefícios fiscais sendo concedidos pela internet. Queremos chegar perto de 90%, né? Então, também trabalhos bastante importantes. Pagamento do PIX, né? Nós temos aqui, pessoal, pagamentos a serem feitos com PIX, né? Ou seja, todo IPVA, a partir do ano que vem, começa a ser utilizado dentro desse contexto aqui também. E por último, e aqui eu queria que vocês prestassem atenção, eu só quero ver a reação de vocês. Sei que está todo mundo com fome, mas vamos lá. Jimmy, quem conhece a Jimmy? Ei, aê! Agora eu quero ver. Extinção da DIMI. O que a gente faz quando alguém anuncia extinção da DIMI? Bate palma, pessoal! Ei! Aê! Bate palma! Desburocratização, pessoal. A DIMI já existe em outros instrumentos fiscais. Para que nós precisamos ter ela, né? Então, é isso. Nós queremos fazer as coisas funcionarem de forma mais simples, mais fácil. E depois essa apresentação está toda com vocês. Vocês podem ler em casa, né? Mas o governador deixou claro aqui, nós queremos ir em direção a vocês. E é fundamental que a gente possa escutar mais do que falar. O último ponto, pessoal, despesa, né? Despesa. Olha só. Otimização de recursos, contratos, folha de pagamento e também as transferências aos municípios. São 38 itens com 2,2 bilhões de economia, 40% de redução no modelo das transferências, né? Eu já mostrei esses dados aqui para vocês, eu só quero dizer o seguinte, né? Nós pegamos grupos de despesa,
vamos cortar lá 25, 15 e 5% desses grupos de despesa. Vocês acham que o pessoal está me gostando lá no governo? Hein? Não, né? Tá bem difícil, pessoal, mas eu preciso do apoio de vocês, né? Olha só, no ano passado, 10 bilhões de reais em custeio e material permanente. Nós selecionamos 2,2 bilhões de reais, que são os mais objetivos, os mais factíveis, os mais imediatos. Vamos cortar 1 bilhão e 100 milhões de reais, né? Isso só por cortes. E aí dou como exemplo aqui para vocês, ó, material de cama, mesa e banho. Entre 19 e 22, o crescimento foi de 374%. E dá-lhe material de cama, mesa e banho. Vamos pegar aqui serviço de áudio, vídeo e foto, 1.353%. Né? Então, óbvio, nós precisamos fazer esses cortes para podermos ir além, para podermos ir adiante. Né? Agora, olha que interessante aqui, ó, em despesas específicas. Vou dar aqui um ou outro exemplo só, que eu sei que nós estamos adiantados da hora, né? Equipamento de processamento de dados. Olha a média histórica de 19 até 2021, quanto que comprou. Olha em 2022, acho que nós compramos aqui, pessoal, notebook, lousa digital para umas 3 gerações na frente, né? Tá tudo aí nos nossos armazéns para que a gente possa fazer. Então, enfim, eu teria aqui vários exemplos para dar para vocês, né? E naturalmente a gente está tentando construir caminhos para mudar isso aqui. Agora, para terminar, eu queria mostrar para vocês aí o seguinte, né? Uma última coisa aqui, que é o seguinte. Olha essa foto aqui, turma. Crise. Vocês acham que nós estamos em crise? E a crise é interessante, né? A crise causa revolta. O trabalhador teme perder o emprego, né? O empresário teme a falta de demanda, o banco teme a inadimplência. Isso causa uma explosão, um cansaço enorme, né? Um fracasso, um esgotamento bastante grande. Agora, eu queria que vocês olhassem para isso aqui, ó. Esse cara aqui está vivendo o que nós estamos vivendo. Ele vai se jogar aqui, o que vai acontecer com ele lá embaixo? Vai se esborrachar todo, né? Ou não, simplesmente é uma questão de ponto de vista, né? De novo, transformar desafio em oportunidade. Vamos enxergar para isso uma oportunidade de a gente fazer diferente. O prefeito André, que foi embora aqui, falou o seguinte: o meu secretário, tá lá na fila, tá lá. Ô, meu filho, é fome, né, mano? Tá bom, né? Rapaz, vamos fazer diferente, vamos construir caminhos, né? Ih, caramba, pagou tudo aqui, tá aqui. Por último, eu quero dividir com vocês, né, uma coisa que para mim é super importante. Quem tem propósito faz as coisas de propósito. E aí, eu quero falar um pouquinho de esperança com vocês, pessoal. O que é esperança, né? Esperança não é sobre sentimentos, não é sobre aquilo que a gente tem, é sobre aquilo que a gente carrega. Expectativa em relação ao novo. Diversas revoluções do mundo vieram da esperança. A esperança, ela é contagiosa e ela faz com que a gente entenda a mensagem que a gente carrega. Quem se lembra disso aqui? Marcha sobre Washington. Martin Luther King diz: eu tenho um sonho. E ele contagiou um monte de gente com esse sonho aqui, todo mundo se achou igual. E olha que não tinha nem internet nesse momento que ele fez isso aqui. 1989, massacre da Praça Celestial. Um cara parou na frente de uma fileira de tanques para mudar a China. Quem lembra disso? Eu só lembro por foto, né? Mas ele fez, ele mudou, né? Ou seja, movimentos foram gerados, ganharam força através da esperança. Queda do Muro de Berlim, 1989. Eram 2 Alemanhas. Caiu o muro, virou uma só. A esperança tomou conta. Fim do apartheid, talvez seja o grande líder que a gente viveu na nossa época, né? Fim do apartheid, a maioria das pessoas na África do Sul eram negras, mas quem mandava eram os brancos. E o Mandela, quando ele saiu da prisão, perguntaram para ele assim: agora você vai se vingar das pessoas? E ele diz: não, eu vou juntar as pessoas num almoço de ideias de 400 pessoas para que nós juntos possamos fazer mais e melhor. E é isso que a gente quer construir, e é isso que a gente quer fazer. Impeachment do Collor em 92, né? Cara pintada, talvez muitos de vocês tenham ido. E o último, a Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe. Ou seja,
eu quero na verdade dizer para vocês que Santa Catarina, pessoal, carrega uma mensagem, né? Uma mensagem de pioneirismo, uma mensagem de transformação, e eu acho que juntos a gente pode caminhar mais ainda nessa mensagem. Eu tenho um desafio. Meu desafio é criar um teto de gastos para o estado de Santa Catarina. Eu estudei a economia brasileira nos últimos 100 anos. Mais recentemente, estudei nos últimos 20 anos. E nós não podemos deixar acontecer no nosso estado o que aconteceu nos últimos 2 anos. A inflação foi de 10% em 2021 e o crescimento da despesa foi de 22%. A inflação foi de 5% em 2022 e o crescimento da despesa foi de 30%. Se o governador Jorginho quiser fazer alguma coisa igual, nós vamos quebrar o nosso estado. Nós não podemos deixar isso acontecer, né? Então, meu desafio é fazer isso. E falo porque eu estudei. O teto de gastos criado em 2016 do governo federal inverteu a lógica de receita e despesa. A nossa receita passou a crescer mais do que a despesa a partir de 2016. Então, eu quero criar, né, obviamente, junto com os meus colegas aqui em Santa Catarina, algo que seja igual. Por último, para terminar, vou até descer aqui, vou até descer, para estar perto de vocês. Talvez alguém pergunte para mim, mas Cleverson, por que tu voltou para o mundo público? O governador brincou, né? Pô, eu era presidente de uma companhia que faturava 6 bilhões de reais, pessoal. 6 bilhões de reais. Tinha negócios na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Eu deixei tudo isso para voltar para o estado de Santa Catarina. Aí talvez alguém diga para mim, rapaz, tu é uma bobada, né? Tu não sabe o que tu está fazendo na tua vida, né? E talvez seja isso mesmo. Mas tinha uma frase ali que diz o seguinte: quem faz as coisas quem tem propósito faz as coisas de propósito. Eu vou contar 2 histórias para vocês do porquê que eu voltei para o nosso estado. A primeira história diz respeito à construção de uma igreja. E aí, pessoal, 3 caras estavam construindo uma igreja. Vou até perto de vocês aí. E esses 3 caras, chegou um quarto cara, né, ali, perguntou para o primeiro: vem cá, amigo, o que você está fazendo aqui? E aí o cara falou assim: eu estou construindo um muro. Aí perguntou para o segundo cara: o que você está fazendo aqui? O cara falou: eu estou construindo uma igreja. Pô, bacana. Aí perguntou para o terceiro cara: o que você está fazendo aqui? O cara falou: estou construindo a casa de Deus. 3 pessoas fazendo a mesma coisa com propósitos absolutamente diferentes. 1962, ex-presidente dos Estados... Estou até meio perdido aqui, não sei nem onde eu vou mais. Ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi visitar a NASA. Quem já foi visitar a NASA aqui? Legal pra caramba, né? Eu já fui também. Aí chegou lá na NASA, estava andando lá no meio dos corredores da NASA e encontrou um cara lá. E o cara estava aqui, limpando o chão. Aí o ex-presidente dos Estados Unidos parou do lado daquele cara, tocou no ombro do cara. O cara virou para ele assim, com os olhos bugalhados, porque o John Kennedy, ele não era só o presidente dos Estados Unidos, ele era um popstar naquela época. E aí perguntou pro cara: vem cá, amigo, o que você está fazendo aqui? Rapaz, até me emociono. Esse cara olhou para os olhos do presidente dos Estados Unidos, né, e falou assim: presidente, eu estou aqui ajudando o homem a ir para a lua. Esse cara podia ter dito qualquer coisa. Ele podia ter dito: eu estou aqui limpando o chão, estou aqui limpando o banheiro, eu estou aqui fazendo qualquer coisa, mas ele tinha um propósito. Qual era o propósito? O propósito era ajudar o homem a ir para a lua. E é um pouco disso que eu vim entregar aqui para o meu estado. Assim como faz o Carlos Humberto, assim como faz o delegado Egídio, como faz o governador, eu quero ajudar a todos vocês. Eu quero ajudar o governador Jorginho Melo, eu quero ajudar a equipe de governo a fazer Santa Catarina ainda melhor, fazer Santa Catarina ir ainda mais adiante. Vamos acertar tudo? Não, mas nós vamos acertar tanto mais quanto mais próximos a gente tiver. Para terminar, presidente Rita, eu quero dizer o seguinte: Santa Catarina é um estado de gente, eu falei lá atrás, é um estado de gente que cuida de gente, gente que gosta de gente, mas acima de tudo, gente que tem pressa. E naturalmente eu fico aqui à disposição de todos vocês, né, junto com o governador, com toda a equipe de governo, para poder seguirmos adiante, tá bom? Obrigado pela oportunidade, forte abraço a todos vocês. Boa tarde, pessoal. Eu não agradeci o nosso governador, né? Foi uma surpresa, uma grata surpresa.
O Brusque fica muito, muito feliz com a sua presença, com a presença dos secretários todos aqui. E nós temos uma surpresa para o Cleves, mas não temos uma surpresa para o governador. Ele merece. Não. Nós vamos fazer o seguinte, acho que nós vamos com outra oportunidade de levar para o governador uma surpresa, que é uma cesta com produtos daqui, catarinenses, né? E veio a Cuca, tem a Cuca não veio, a Cuca depois veio. Mas eu prometo para o governador que nós vamos entregar uma cesta para ele também. Muito, muito obrigada, pessoal, pela presença de todos. Agora todos estão servindo. Eu acho que foi um excelente evento. A gente não esperava ser melhor que isso. Obrigada. Me ajuda aqui, vamos dar junto. Novamente, reiteramos nossos agradecimentos aos parceiros e apoiadores nessa 23ª edição do Almoço de Ideias da CIB. Governo do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Sebrae Santa Catarina, Cicobi Maxicred, Unimed Brusque, Mar Azul Malhas, HJ Tinturaria, Viacred Cooperativa de Crédito, Sicredi Vale Litoral, Linear Construções e Incorporações e Recicle by Veolia. Ainda convidamos a todos para o segundo jantar de ideias de Botuverá, que contará com a presença especial do excelentíssimo secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Sr. Gerry Comper, o qual irá abordar demandas e objetivos de nossa região relacionados à sua pasta. O jantar acontecerá no dia 12 de julho, no restaurante Porto Franco. Muito obrigado a todos.